Então você está andando, atravessando uma rua, quando de repente você chega numa encruzilhada e tem uma macumba lá. O que eu faço? Atravesso a rua, dou uma bicuda nela, ou pego aquela cachaça que tá te chamando só pra você ficar legalzinho? E aí? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora! Olá, povo, de novo, estamos aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido o vídeo anterior. Uhul. Se tiveram perguntas, coloquem lá nos comentários, não esqueçam disso. Não se esqueçam também, inscrevam-se no nosso canal, procurem apertar o botão do sininho e compartilhar o máximo possível com os grupos, com os amigos, com os familiares, com os inimigos. A gente não liga. Você quer incomodar alguém, manda o nosso vídeo. Você quer que essa pessoa fique feliz, manda o nosso vídeo. É assim que vai ser. Compartilha. Eu sou o Will e eu vou fazer um monte de pergunta sobre isso aqui hoje. E ele vai ter que responder. É isso aí. Eu sou o Bruno Botter, sacerdote da Casa de Assistência Espiritual Ubuntu. Estamos aqui para confundir, para explicar, para aprender, para ensinar, para dar risada, fazer palhaçada, falar sério, enfim, fazer nossas oferendas, falar um pouco sobre o assunto, né? E bora, vamos aí. Qual será de hoje? Vamos começar com algo que, desde que o pessoal ficou sabendo que eu tinha entrado para a macumbaria, o pessoal sempre me pergunta sobre o que é o diabo do trabalho que está lá na encruzilhada, que está lá no T, vamos dizer assim, no encontro de uma rua na transversal, ou então realmente no meio lá da rotatória. Muita gente vem e me pergunta o que é isso, e eu nunca sei exatamente como responder. E aí eu vou fazer essa mesma pergunta para você, cara. Certo. O que é exatamente esse negócio? Tá. Esse negócio, na verdade, é uma brincadeira. Sim, não significa com certeza. Por favor, gente, não vai achar que a gente fez nada de uma macumba nada aqui no meio do cenário. Exato. Não que vocês saibam. Ela é totalmente cenográfica. Mas vamos lá. Como a gente sempre vem falando, né, até através de toda a cultura que a gente está falando, existe uma filosofia, existe um comportamento, existe uma relação cultural entre povos, civilizações, enfim. Então, acho que o interessante a primeira pergunta é, da onde vem isso? Exato, exato. Se a gente for pesquisar, principalmente pelo lado ocidental da parada, né, você vê até no Japão, as pessoas quando vêm a falecer, fazer oferendas nos túmulos com as comidas preferidas daquelas pessoas, frutas, incensos e tudo mais. As oferendas é basicamente a mesma coisa. Por que basicamente? Porque na maioria das vezes ela é simbólica, falando na maioria e não na sua totalidade. Tem, beleza? Okay. Então, na sua maioria, ela tem uma espécie de simbologia, né, de alimentação, de troca de egrégoras. Então, o que te apetece, eu te oferto, certo? Então, para que haja uma aproximação aí entre egrégoras boas, como simplesmente uma oferta para um antepassado que já se foi. Esse é um ponto. O outro ponto, né, é a conexão da minha egrégora com a que eu estou buscando. Por exemplo, eu quero pedir algo a alguma divindade, eu quero compreender algo que aquela divindade tem por egrégora. Vamos dar o exemplo de Oxóssi. Eu quero ter um olho um pouco mais aberto para emprego, para eu gerir e gerar a minha empresa, para que eu possa aumentar um pouco a prosperidade das minhas mãos, então eu vou fazer algo a Oxóssi, certo? O orixá das matas, da prosperidade. Então eu escolhi fazer um axoxô, por exemplo. Comida de milho, de melão, com uma caminha de milho, melão fatiado, raspas de coco e melado de cana por cima. Uma comida muito feita para Oxóssi, axoxô. Então o que quer dizer? Quando eu faço aquela oferta, né, aquele tipo de alimentação é uma alimentação que provém da mesma egrégora de Oxóssi. Então não é que Oxóssi vai sair lá do céu, né, lá de Aruanda, vai vir lá de Aruanda, vai descer lá, vai sentar do meu lado, vai pegar esse melá, comer tudo. Não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Mas cada elemento, assim como o fogo, como a água, como o ar, tem uma egrégora.
E é dessa egrégora que se troca energia sua com aquela divindade ou com aquela espiritualidade, porque você pode fazer oferendas inclusive para entidades e não só para orixás, entendeu? E nisso é trocado. Mas o que é trocado? A essência daquele elemento. É a energia que aquele elemento traz dissipa, dentro dele. Exato, exato. E eu estou ofertando essa energia, não é o alimento, mas é a energia dele para que possa ser feito alguma coisa. Como, por exemplo, vamos supor, se eu tiver, sei lá, vamos dar um exemplo de um milho, certo? Eu tenho um milho ali, e aí aquele milho é ofertado, eu ativo, né, com a chama, com o fogo. Depois daquela oferta realizada, o milho já não tem mais axé energético nenhum, ele simplesmente é um objeto milho. Ele não tem mais um lado sacro, ele tem uma relevância religiosa, entendeu? Não tem uma relevância energética de nada. Ele virou só um objeto dentro daquele cenário. Virou um objeto sem energia, porque a energia, aquela egrégora na qual você direcionou, acabou de ser extraída assim que você firma aquilo, né? Que você acende as velinhas lá, entendeu? Intenciona sobre. Exato, como a gente fala, até falo bastante no curso de erva, né? Como se faz uma macumba? Uma intenção e o elemento natural. Uma intenção e o elemento natural, você acabou de fazer magia, você acabou de fazer uma macumba, você direcionou uma egrégora para algum lugar, certo? Pode ser através de um chá, você pegou lá camomila, né, água fervendo, mexeu lá com a colherinha de pau, com uma boa intenção, ou até com uma mal, é a diferença onde você faz uma energia positiva e negativa, não é a cor da vela, né, mas você direciona para aquele intuito. As oferendas são a mesma coisa, né, você aproxima daquela egrégora na qual você está objetivando e ou recebe ou oferta. Fui claro? Ou preciso eu acho que a ideia geral é que você está fazendo uma troca de energia. Eu ofereço alguma coisa, essa energia é utilizada e transformada naquilo que eu intencionei. Sim, sim. Ou você pode agregar aquela energia que você está buscando para si. Por exemplo, no caso do Axô, quando você está irradiando uma egrégora de oferenda para Oxóssi, é para que Oxóssi, ou melhor, a energia de Oxóssi te auxilie a ter melhores olhos, a que você enxergue a prosperidade, o caminho certo a ser seguido, como eu vou gerir e gerar aquela empresa através da egrégora da prosperidade de Oxóssi. Entendeu? Sim. A construção. Por isso que são ofertas, toda oferenda não é igual. Depende, não tem um padrão, precisa. Você tem um tipo de oferenda, se é comida, se é só vela, se é cachaça, qual é o meu intuito, isso tem uma variação muito grande. Eu poderia, vamos colocar de uma forma simples, então, se eu quero uma feijoada, não adianta eu pegar uma lasanha. Pegar massa para fazer eu preciso daquela energia da feijoada, vamos dizer assim. Isso. Não adianta eu querer pegar massa, não adianta eu querer pegar um macarrão para poder fazer aquilo. Por isso, cada um dos trabalhos, cada elemento tem a sua força e a sua necessidade. Exato. Vamos colocar de uma forma mais real, para a gente não falar de feijão e lasanha, que ficou esquisito. Antes que eu fique com fome também. É tipo assim, por exemplo, eu estou num processo onde eu estou ranzinza, onde eu estou muito bravo, tudo eu estresso, eu estou super irado, então eu pego o meu nome, escrevo no papel e rego com mel. O que o mel faz? O mel é doce. Deu para entender? Então é uma magia com o meu intuito de fazer com que esse nome que está escrito no papel fique mais doce, fique mais calmo, fique mais ameno, fique sereno. Isso é uma magia, isso é uma macumba. Seria algo como tomar um chá de camomila. Mesma parada. Entendeu? Eu só estou usando um elemento diferente, mas que tem a mesma função. Exato. Para chegar num objetivo. Exato. E aí você pode potencializar ou amenizar, dependendo do que você está fazendo, né? Mas antes disso, consulte o médico lá, como é que fala? Faz sentido, o médico deverá ser consultado. Bem rapidinho. Entendeu? Não faça coisa que você não sabe o que está fazendo. Porque aí, na intenção de fazer alguma coisa, você pode estar fazendo merda ou irradiando outras egrégoras, né, que não vão ser sadias. Então, vai na manha. E aí a gente volta àquele negócio. Esse ano é um ano de muita intenção, muita coisa acontecendo. Se você fizer algo errado, pode te trazer para um caminho errado com uma potência muito mais forte. Se você não entendeu o que eu disse agora, assiste o episódio passado. Aí você vai pegar mais uma diquinha. É isso aí, isso aí. E nesse caso a gente vai começar a evoluir. Você falou dos materiais, você falou que tem alguns elementos que eu uso.
Mas aí a gente vê em alguns tipos de macumbas nas encruzilhadas, um bife de fígado, uma galinha. Certo. E aí? Isso daí é do capeta? É do rock? É do rock? Eu te amo, né? Tem um negócio que eu te amo, assim. Então, existe uma outra vertente que falam assim, não sei se você já ouviu. Existiam algumas pessoas, principalmente na época dos escravos, que você colocava o alguidar e o frango, que aí quando o cara tá fugindo, né, no meio da rota de fuga, ele tá com fome, ele pega a galinha. Mano, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Estão querendo justificar com uma coisa meio floreada a cultura africana. Entendeu? A cultura africana tem a sua cultura e ponto final. Não tem desculpa, não tem floreado, não tem... não, mas sabe o que é? Não existe. A cultura africana da oferta de uma galinha, por exemplo, né, é por conta da vitalidade do sangue. Ponto final. Sacrifício. Não é matança. Matança é atirar dentro de um cinema e matar 50 pessoas. Isso é matança. O que se faz com um animal é um sacrifício religioso. Para se fazer isso, se reza. Para se fazer isso, tem um preparo religioso com a carne, com a vida daquele animal. Eu estou fazendo assim, apesar, né? Eu estou me referenciando do nosso macumbinho. Né? Tem cantigas que se cantam, tem orações para esse animal. Né? Você pode ter certeza que esse sacrifício ele é muito mais sagrado do que o sacrifício que se almoçou hoje. Aquele bife, aquele filé de frango. Existe muito mais respeito na morte desse animal, né, do que naquele bicho que você comeu hoje de manhã. Né? Fora que em muitos trabalhos dentro de templos religiosos, essa carne ela não é jogada fora. Isso é importante. Ela despena. Come. O que você faz com carne que acabou de morrer? Tá fresquinho. Vai pra cozinha, despena. Óbvio, ninguém vai comer nada com pena, não é Homem das Cavernas. Entendeu? Despena, faz aquele preparo e faz um super ensopado de frango. Faz, sei lá. Porque volta aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, que é, a partir do momento que eu intencionei, que eu acendi minhas velas, aquele elemento, aquele objeto passa a ser somente um elemento, um objeto do cenário. Exato. Ele deixa de ter aquela energia, porque ela já foi manipulada para aquilo que ela foi intencionada. Existem alguns trabalhos específicos, principalmente de ebó, né, que a gente vai falar sobre isso, que dependendo daquele trabalho, se há um uso daquele animal para uma egrégora muito negativa, aí sim se rejeita esse animal e você não se alimenta daquilo. Entendeu? Por quê? Porque dentro desses trabalhos você agrega energia negativa para aquela vitalidade, para aquela vida. Aí você, mas tadinho do frango, não sei o quê. Tá, vamos dizer que você ou sua filha com câncer terminal. E aí a gente pode fazer um trabalho para amenizar a saúde da sua filha e quem morrer é uma galinha. Você ainda vai continuar pensando, tadinha da galinha, ou você vai falar assim, traz mais 5? É complicado você colocar, porque meu ponto de vista eu vou cuidar dos meus. Eu também. E a galinha eu agradeço pela vida dela com todo o respeito, mas ela foi útil. É o que acontece, dela. Entendeu? Não estou falando que isso acontece em todos, estou falando a gama de diferentes trabalhos que um animal pode ser feito. Entendeu? Como, por exemplo, se você tiver um problema de saúde, você vai lá para o hospital, você está precisando de plaquetas, não sei o que lá, o que vão pedir? Uma bolsa de sangue. Para quê? Para injetar em você, para aquele sangue ter vitalidade, aumentar a sua... Você muito bem, resposta, mas pode falar, você vai aumentar aí toda vitaminas e blá blá blá, que eu não faço ideia, oxigenação, a sua recuperação. Exato. Então, concorda? A sua gota de sangue injetada em você vai ser um boom energético aí para você dar um up. Para literalmente voltar a respirar e viver. Exato. Entendeu? Esse tipo de oferenda, quando se usa o sangue, é exatamente para a mesma coisa. É injeção de vitalidade. Vida. Qual é o sinônimo maior da vida? É o sangue. Depois dele, a água. É por isso que toda macumba ou vai água ou vai sangue, que são os dois fluidos universais de vitalidade.
Entendeu? É muito mais bonito e muito mais simples se você tiver compreensão do que aquilo representa e aquilo é útil. Quando você não tem essa compreensão, isso é do capeta, isso é do demônio, é um monte de cara que quer sujar a rua, entendeu? Mas ninguém é idiota. Vai matar o pobre do bichinho sem motivo. Ninguém é idiota, Will. Quem que vai ficar fazendo coisa pra sujar ou pra, tipo, sabe, sem intuito nenhum? Querendo ou não, gasta dinheiro, gasta tempo. Pô, tá me sobrando pra ficar comprando pote de barro, pra comprar uma galinha, pra fazer farofa de mandioca, entendeu? É claro que isso tem uma utilidade. Isso tem uma utilidade, tem um fundamento, tem uma cultura, e ela é muito rica, ela é muito bonita, né? Não é assim pra você falar, matança de animal lá. Tá, você fala isso porque você não conhece. Realmente entendeu não o que conhece realmente aquela utilidade. Como pode não ter a galinha e ter outros tipos de coisa, moedas, pode ter champanhe, pode ter, Virgem Maria, roupa de uma pessoa, rosa, flores. Vixe Maria, a gente vai ficar falando aqui, a gente fala de milhões de coisas que pode ter numa oferenda e que não pode ter numa oferenda. Depende muito do seu propósito, do que você precisa e o elemento que você vai usar. Mas aí a gente entra num ponto. Ok, a gente menciona e entende que isso é uma cultura bastante de origem africana, que vem muito lá dos primórdios, das raízes da nossa religião. Certo. E a nossa religião, que a gente segue hoje, que é a Umbanda, certo, tem esse tipo de utilização de energia? Pra caramba. Pra caramba. Já era a pergunta ou sim, tem uma... mas assim, no que eu me menciono porque é comum a gente ver dentro dos terreiros a oferta de flores, a oferta de frutas, mas e do sangue? Do sangue. Boa pergunta, que aí vamos falar assim, a Umbanda tem sacrifício animal? Isso. Né? A Umbanda mata bicho? Né? Cultura. Qual é a raiz da tua cultura? É a mesma coisa eu pegar e falar assim, a Umbanda cultua Jesus Cristo? A Umbanda é cristã? Se a Umbanda é cristã, ela cabe na mesma pergunta se a Umbanda mata bicho. E a mesma resposta para os dois. Depende da ancestralidade do teu zelador, do teu pai de santo da Umbanda. Se ele tem uma linha católica, o seu terreiro vai ser cristão. Ele também vai trazer as hierarquias cristãs. Vai rezar Pai Nosso, vai rezar Ave Maria, vai rezar a oração de Cáritas, né, que faz parte de muitos terreiros, entende? Se isso não faz parte da tua realidade, se é uma cultura um pouco mais latente de candomblé, de culto a Ifá, do culto a Yorubá, não vai trazer o culto a Cristo. Vai trazer uma cultura muito mais próxima do culto africano. Então, provavelmente, essa Umbanda terá o sacrifício animal. Entendeu? Então, não dá para você falar o que é a Umbanda. Vai depender de onde você vai depender da sua cultura. Por quê? Porque o culto de Umbanda, ele veio de uma combinação de culturas que foram miscigenadas até gerar um rito. Entendeu? E não existe uma Torá. Não tem uma Bíblia. Não tem um livro de leis. Não tem os 10 mandamentos da macumba. Não existe isso. O que eu sei é o que eu aprendi com você e o que o próximo vai aprender. Exato, é o que eu aprendi que vai ser passado. Exato. E a partir do momento agora, principalmente, nós estamos tendo algumas concepções de evolução dentro dos trabalhos de Umbanda. Né? Então, por exemplo, como eu representava esse tipo de trabalho na encruzilhada de uma rua, eu já vi que muito processo, aquilo lá mais deteriora ou suja a rua. Um carro pode passar, uma pessoa pode trupicar, que também a gente fala sobre isso, né? Posso chutar macumba, enfim. Isso pode acontecer. Então hoje, com a evolução do processo, o que está fazendo? Alguidar biodegradável. Está fazendo oferendas com a folha de bananeira e não mais com alguidar de barro. A bebida não se deixa mais em garrafa, se rega e leva a garrafa embora. Deu para entender? Há processos evolutivos desse tipo de culto. Por quê? Porque antigamente não tinha prato que a gente tem hoje. Não para, entendeu? Aí sim é uma cultura ancestral que vinha trazendo desde como eram os antepassados, inclusive o alguidar. Precisam pensar também que em algumas casas
a quantidade de trabalhos que se fazem é grande, então precisa ser um material barato, rígido, que dê para fazer, que ele não... Entendeu? Destrambare tudo na hora que você encostar. Exato. Vamos pensar que a gente pode estar usando alguns elementos naturais para fazer isso. Por exemplo, na beira de um rio. Se ele for muito molenga, né? Se molhou, aconteceu alguma coisa no meio do negócio, ele deteriorou. Então ele precisa ser um pouco mais rígido. Então há uma evolução dentro desse processo, que não tem o que é certo, o que é errado. Tem o que é necessário, o que você acredita, Exato. o que foi lhe passado. O que foi que seu pai de santo, seu zelador, seu baba, seu padrinho ou te a entidade ensinou, que te orientou a fazer. Exato. O que foi? Foi isso. Então ele deve ter uma cultura. Pergunta. Pai, por que no terreiro do fulano as coisas são de isopor? Por que aqui é de alguidar de barro? Pai, por que a gente ainda leva o barquinho de Iemanjá dessa Lapa pro mar e empurra ele para depois da arrebentação? Para daqui 15 dias esse bar voltar para cá. E todos os terreiros fazem isso no litoral. Suja e tudo. Fica aquela alegria, entendeu? Vou fazer uma coisa para a rainha do mar. Suja a casa dela. Exato. Sabe? Para a grande deusa das águas. Entendeu? Volta daqui 2 dias lá. Se isso for um presente, valeu, eu não quero presente. Se acho que a irmã já deve estar falando isso. Né? Valeu, leva para você. Entendeu? Então é uma cultura de desenvolvimento isso. Entendendo que o processo não é assim que pode ser bom para todo mundo. Entendeu? Esse processo é evolutivo. O que não pode é tentar substituir coisas porque assim fica mais legal. Aí já dá uma viajada. Aí tem preceito, tem fundamento, tem coisas que precisam ser daquele jeito, porque tem resposta. O que não tiver resposta, aí sim, aí você faz do seu jeito. Sabe, tipo assim, é assim. Por quê? Ah, porque é assim. Não. Por que é preto? Tanto faz, posso acender branco? O que seu zelador falou? Se o zelador te respondeu por que tem que ser preto? Se então, nesse caso tem que ser preto, não pode. Obedeça. Né? Cumpra com aquela orientação. Entendeu? Porque aquilo tem um propósito, aquilo tem uma energia que precisa acessar alguma coisa que você precisa. Exato. Entendeu? Que aí a gente volta àquela questão do eu te dou um elemento que tem uma energia propícia para aquele trabalho. É a ferramenta para você chegar àquele destino. Entendeu? Se tem fundamento, se tem propósito. Então a gente agora a gente volta àquela questão. Por que eu vou entrar? Eu vou colocar na encruzilhada. O que significa a encruzilhada? Boa. Isso é uma boa pergunta, hein? Bacana. É que eu sou excelente. É mesmo. Bom, vamos voltando de novo. Cara, tudo que a gente for falar sobre a cultura, a gente precisa falar do passado, para entender esse processo do presente e até começar a compreender o futuro. Isso é história. A importância de entender a história é isso, né? Então, vamos lá. Antigamente, né, principalmente aí trazendo a vertente de Rubens Saraceni, né, e antigamente aí do Fernandino de Moraes, era Fernandino de Moraes, o fundador aí da Umbanda, né, antes de Tata Tancredo, depois de Tata Tancredo já ter desvendado o mistério, enfim. Ok. Vamos lá, Zélio. Primeira entidade que seu Zélio incorpora, Caboclo das Sete Encruzilhadas. Por quê? Na verdade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas representa as opções de caminhos, de egrégoras e de energias em si. Dos Odus. Talvez a gente pode colocar aí, entrar na questão assim, dos caminhos. Mas assim, de Zélio para Odu... tem uma boa, bem... tipo Nigéria, Salvador, sabe assim? Tem uma ligação, mas tá milhões de quilômetros. Você tem que estudar muito para chegar lá. É muito ousado jogar Odu pro Zélio, entendeu? Mesmo porque o Zélio tem uma relevância totalmente mais católica e não africana, iorubá. Né? Mas, enfim, né? Então o que representa as encruzilhadas? Né? Quando a gente fala assim, eu estou sobre as encruzilhadas da vida, né? Sobre os caminhos de opções, né? E aí, como a gente está falando que aqui eu tenho uma metodologia simbólica, o local de oferta é justamente isso, é onde eu faço, na encruzilhada.
onde eu tenho 4 pontos, norte, sul, leste, oeste, ou seja, que isso encaminhe a todas as egrégoras, a todos os lados, que isso alcance o que precisa ser alcançado, sem limitações. E que assim eu possa receber aquilo que eu estou pedindo. Exato, que possa tanto alcançar, quanto possa vir da onde vier e chegar até mim. Entende? Por isso que eu estou falando que há intenções. O que eu quero? Eu quero que uma egrégora que é minha alcance como um emprego. Quero que pessoas entendam quem eu sou, queiram me empregar e isso volte, né? Ou ao contrário, entendeu? É uma dissipação ou não dessa egrégora. O fato de você estar na encruzilhada te traz caminhos que vão e que vêm. Os caminhos, exato. É simbólico e muito simples. Entendeu? Não tem nada de, mas não é do tridente. Não tem nada a ver com isso. Norte, sul, leste, oeste, caminho. Pronto, próxima pergunta. Sabe assim? Para. Quando o excesso de forma, a falta de conteúdo. E aí você pode você pode de alguma forma levar isso, as encruzilhadas, para o mar, para as ondinhas, pular as ondinhas, ou então levar para a beira da mata, ou levar para a pedreira, ou levar... Sim. Porque é o caminho. Eu quero que aquilo siga aquela energia. A minha intenção traz, por exemplo, eu peço para a mamãe Iemanjá me trazer no próximo ciclo coisas novas, que leve coisas ruins e que traga coisas boas. Que eu possa passar pelos ciclos difíceis, que a vida possa me direcionar e que todo o meu sofrimento vá para o fundo do mar. Aí que você faz, pula 7 dias no começo do ano. É isso. Entendeu? Mas a mesma coisa, se eu não tenho intenção de nada do que eu estou fazendo e eu vou lá na beira da praia, pulo onda que nem um idiota, me molho lá e dou risada, você não fez macumba nenhuma. Vestido de você branco, não vai ter macumbeiro? Não adianta nada. Entendeu? Cadê? Não tem intenção naquilo. É a mesma coisa que eu falar, vou fazer uma magia para Exu. Aí eu vou lá, ai meu Deus, matei toda a oferenda. Fazer uma magia para Exu, certo? O que eu quero? Eu quero que Exu me protege. Tá? Beleza, eu quero proteção. Tá. Aí nós estamos aqui conversando. Eu vou acender a vela, vai conseguir e vou embora. O que eu fiz? Queimou uma vela. Só. Gastou uma vela. Gastou uma vela. Entendeu? Não teve uma intenção, não teve uma concentração, não teve irradiação dessa chama, não teve um propósito, não... Entendeu? Então, o que você fez? Nada. É a mesma coisa que você ficar de branco e pular 7 ondinhas sem ter nada na tua cabeça. Mesma coisa. Assim como outras milhões de coisas que a gente tem aí não é de macumba, como é que fala? Quando a gente... Tipo, superstição, né? Que a gente põe a vassoura atrás da porta, e biriri. Isso tudo tem um fundamento de alguma mandinga antiga que ninguém explicou. E aí foi sendo repetida até que ela se perdeu e virou a vassoura atrás da porta. Mas sabe, tipo, com certeza devia ter algum fundamento de alguma história que realmente fizesse sentido. Mas aí virou um telefone sem fio ao longo dos anos e se perdeu. Entendeu? É o que acontece muito com muito culto da Umbanda, de Candomblé, entendeu? Cultos ancestrais que foram passando com o tempo e se perdendo. E isso acaba entrando naquela questão do que a gente falou no começo. Falavam que a macumba estava ali para poder o negro que estava fugindo do senhor de escravos, poder que estava passando fome lá, come e vai embora. Nada a ver. Pensando por esse lado, o que a gente pode interpretar? Né? Não dizendo que isso é verdade ou é mentira. Peraí que não tinha garrafa nem coisa daqui, né? Vai falar flim do nada. Surgiu a garrafa. A macumba tá forte esse negócio. Faz assim, ó. Pensando, né, Ju? Vamos lá. Pensando por esse lado também, o que a gente pode entender, né? Que, por exemplo, a macumba ela ter sido feita ali em tal local específico, por exemplo, no pé de uma árvore, porque a gente está falando de uma oferenda realizada na África. Né? Ou seja, um clima tropical, quente pra caramba. Então, se você faz oferenda de um animal que já faleceu, aquele bicho no sol, vai deteriorar, vai apodrecer, vai feder, vai ficar horrível aquilo lá, entendeu? Vai incomodar quem tá em volta. Exatamente, entendeu? Ou vai deixar de ser uma presa. Um animal que tá por ali não come aquele frango, porque vai estar podre. Então, o cara deixa aquilo na sombra para dar tempo também de algum animal se alimentar daquilo, entendeu? Sumiu a oferenda, não cagou o ambiente, não fez problema com nada nem ninguém, resolveu a oferenda dele, deu tempo de fazer ativação lá com a divindade que ele queira se conectar, beijo, tchau.
Só isso. Entendeu? Não há esse processo todo maluco aí de, ai meu Deus. Não. No final das contas, a macumba, ou a oferenda, ela tem uma intenção, que é a de quem fez, para atingir um objetivo. Seja e uma coisa, um bom objetivo ou um mau objetivo, mas é um objetivo. E uma coisa muito importante, 98 para 99% da macumba, ela é feita para a pessoa que realizou ela. Então eu faço uma irradiação para eu encontrar caminhos, né? O que as pessoas acham, olha, tá fazendo macumba pro vizinho, fazendo uma... Gente, para, mania de perseguição, entendeu? Para, você não é tão importante assim. Diminui teu ego, entendeu? Ninguém quer saber pra você, todo mundo tá cagando pra você, entende? Olha, tá fazendo macumba pro outro. Não, cara, é pra mim. É pra minha vida prosperar, é pra eu ter bons caminhos, é pra eu ter equilíbrio, é pra eu ser até uma boa pessoa, é pra eu diminuir meus vícios, aumentar minhas virtudes. É pra mim, cara. Quem falou pra você que eu faço macumba pra você toda hora? Pra te prejudicar. Tipo, você é quem na fila do pão, sabe assim? Precisa ter esse... Menos, né? Mais para. Pra perto. E outra, vamos querer falar, uma vela de 7 dias, por exemplo, hoje você não paga menos de 7 conto. Entendeu? Um alguidazinho aí vai 5 conto, farinha de mandioca. Quando você vê um padezinho assim, simples, sem o frango, né? Sem o frango, você paga 15, 20 conto. Será que eu vou ter 15, 20 conto pra ficar botando pra... Se liga, eu vou vibrar meu caminho. Se eu for gastar dinheiro, eu quero saber de você, comigo, né? Exato. Se eu vou investir em alguma coisa, eu invisto em mim. Entendeu? Não estou falando que não existe macumba para os outros, entendeu? Mas estou falando que ela é um número muito menor. Agora eu vou entrar num ponto muito complicado. Boa, pontue com... Quando a gente vê lá no poste... Eu gosto que você faz assim, que você fica longe assim, que tua cabeça tá... mais ou menos isso. Quando a gente vê lá no poste... mamãe Oxum de não sei o que lá, faz a amarração e traz o seu amor em 3 dias. Macumba também. Macumba também. E aí? É de verdade aquilo? Porra. Eu ia falar, mas a gente pode falar palavrão? Pode, né? Porra, se é então. É lógico que é verdade. É uma irradiação de magia. Dependendo de como está a sua egrégora, ela te atinge mesmo, negão. Entendeu? Ela funciona. Se não funcionasse, isso já teria caído. Concorda? Porque isso também é mais antigo que a prostituição, velho. Sim. Entendeu? Magia é magia. Magia é magia, cara. E tudo ela que só a gente mudou tá de nome. É magia. Exatamente. A gente só chama de macumba pra ficar mais divertido. Porque... Exatamente. Entendeu? Mas ela sempre existiu e sempre vai existir, cara. Com vários nomes diferentes. Pode até ir pro Wicca. Sabe, para as bruxas e tudo mais. O católico tem, através da sua vela, através do pão, do vinho, que traz os elementos do pão, do vinho. O vinho e o Edé é o mesmo sangue de Cristo. A gente fala do sangue beleza. Então tá bom. Entendeu? É cultura diferente. Como é que você vai falar que uma cultura tá certo ou errado? Você só vai falar que tá errado se ela não faz parte da sua. E aí a gente começa a entrar numa seara complicada, porque eu posso tanto fazer... Aí é onde a gente entra no preconceito das pessoas. Porque eu tenho uma macumba que vai trazer algo bom, que vai fazer algo bom, e eu tenho uma macumba que vai fazer algo ruim, que é aquilo que vai tirar o seu livre-arbítrio de fazer a escolha de com quem eu quero estar. Exatamente. Onde você rompe o seu livre-arbítrio e o livre-arbítrio da outra pessoa. E agora a gente vai entrar num ponto da macumba, do trabalho, que eu acho interessante, que é quando aquela energia, ela está sendo feita pelo bem ou pelo mal. A gente sabe que o bem e o mal existe na nossa cultura, na deles não tinha. Né? Na nossa origem, no nosso pensamento de origem, na raiz africana, o bem e o mal é algo que não é a mesma coisa que pra gente. O conceito de bem e mal não é algo que... Conceito. Isso é muito importante falar, que não é que assim, não existia mal. Existe o certo e errado, que para todas as culturas existem. Exato. Mas o conceito de bem e mal ele é um pouco diferente do nosso. Certo. E aí, quando eu estou fazendo isso, eu já começo a pensar que talvez as energias, as irradiações que a gente tanto cultua dentro da nossa Umbanda, pelo menos, são energias que tendem à prosperidade, à ordem, à luz e tudo mais. Vamos colocar dessa forma assim. Sim. Mas se você está fazendo isso, talvez não seja exatamente aquele orixá, aquele guia
que está trazendo isso para a pessoa? Eu não sei, na minha concepção, e aí é o que eu queria perguntar. Eu não sei se Oxóssi, se Xangô, se Oxum aceitariam tirar o livre-arbítrio de uma outra pessoa. E aí um dia eu quero perguntar, a energia, então, não é exatamente deles. Eles recebem o nome para isso. Recebem o nome de Oxum. Quem fez foi Oxum. Mas foi mesmo? A energia de Oxum que fez a amarração? Entendi onde você quer chegar. Tipo assim, se Oxum é a divindade, vamos colocar assim, a divindade do amor. Isso. Ela seria injusta, ludibriando o livre-arbítrio de alguém, permitindo com que aquela egrégora dela chegasse e amarrasse um casal matrimonialmente falando. É isso? Isso. Entendi a sua pergunta. Isso é uma pergunta ou é uma questão? Não, é uma pergunta. Não, é uma pergunta. Deixa pra lá. Porque assim, a questão é, quando a gente está falando disso, a gente começa a entrar no aspecto de que a gente trabalha sempre com vamos colocar assim, o bem e o mal, para ficar mais fácil da gente começar a falar. A gente acredita que tem os orixás, a gente já falou isso em outro episódio, no começo, nos primeiros episódios, a gente fala sobre os orixás, mas a gente fala também sobre os espíritos perdidos, sobre os espíritos que estão nas trevas, que na realidade desejam alguma coisa que não necessariamente a progressão, mas sim o poder, a luxúria, os desvícios e tudo mais. E aí é onde eu quero saber, será que quando a gente está falando dessa amarração que tem a intenção de tirar o livre-arbítrio, eu estou falando de uma energia de orixá que tende à prosperidade, ao amor, à verdade, ou eu estou falando de alguém perdido, vamos colocar assim? Entendi. Se há a intervenção de um Egum, de Kiumba dentro desse processo. Se eu estou sendo enrolado por um Egum, por um Kiumba. Vou ser bem sincero, tá? E aí também vai da cultura, óbvio. Tem muitos templos de Umbanda que creem, porque a Umbanda não vai trabalhar com orixá direto. Sim. A Umbanda sempre há um intermediador, né? Principalmente os caboclos, que fazem a intermediação, né, dos orixás, né? Então, por muitos momentos da Umbanda, há um intermediador que faz esse processo entre o ser humano no Aie, na terra, né, e o orixá no Orum, no plano espiritual. Então, o que pode acontecer ao invés de você ter um espírito de luz fazendo essa condução, há um espírito de não tão luz assim, usando a sua intenção para te ludibriar e ganhar coisas com esse processo. É um processo bem complicado, como, por exemplo, o efeito borboleta. Tá. Por quê? Eu posso ter uma ação que, na minha ação, eu não tenho a intenção de prejudicar o D, o E e o F, mas é só em benefício do A e do B. Mas mesmo sem essa intenção, o A e o B bater a mão no C, que trupica no D, que cai na orelha do E e chega no F. Por quê? Porque eu fiz uma alteração de caminho. Eu manipulei um caminho, ponto. Se essa manipulação chegou a tal ponto de prejudicar alguém, aí a gente entra no meia-culpa. Sou responsável por isso ou não sou responsável por isso? Mas eu tive a intenção, eu não tive a intenção. Até que ponto? O mundo ocidental é diferente do mundo oriental. Tem para entender onde eu quero dizer? Sim. O que você acha que é culpa? O que você acha que é errado? O que você acha que é certo? Entende? O caminho é livre. O caminho é livre. Ninguém te deu regra. Entendeu? É o que a gente estava falando há pouco tempo aqui antes da gravação. Tem coisas que eu devo, tem coisas que eu posso. Né? Posso andar pelado na rua? Pode. Você deve? Óbvio que não. Posso dar um tiro na testa de alguém? Pode. Pode. Se você pegar uma arma, você vai lá e mata. Mas você deve? Óbvio que não. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Você pode, você deve, é seu livre-arbítrio. Entende? O processo de estar certo e de estar errado, ele é da tua consciência. Eu posso falar, Will, isso é certo. Will, isso é errado. Qual é a sua cultura? Você passou fome? Se você passou fome e roubou por algo, como eu vou apontar para o dedo para você e falar assim, você roubou, menino feio, tem que ser preso?
É como a gente pode escutar. E aí, eu passei fome? Não. Então como eu posso me colocar nessa sua dor e julgar você? Quero fazer uma magia para sempre ter emprego, ter prosperidade e ter dinheiro na minha conta e ter luxo. Quem é você para falar se isso vai fazer bem ou fazer mal? Só que através dessa manipulação de espaço e de magia, eu posso gerar riqueza, mesmo que seja tirando de alguém. De outro lugar. Entendeu? Tem R$2. A gente pode ou cada um ter um, ou eu ter 2 e você ter 0. Se eu não tiver a cabeça de que para eu ter 2 você vai ficar sem nenhum, isso não me afetar, magia para ter 2. E o Will, ele que faça as magias dele para pegar o 1 de outra pessoa, e aí o último vai se ferrando. E ema, cada um com seus problemas, eu vou pensar no meu umbigo. Quem é o certo? Quem é o errado? O universo é o certo? Foi uma manipulação de um quiumba? Ah, aquele espírito que te trouxe a prosperidade não era de luz? A energia trouxe aquilo que você pediu. Exatamente. As consequências daquele seu pedido virão em algum momento. Mas não só para você, esse é o processo. Entendeu? Não só para você. Porque eu queria um caminho. Para o universo, exato. Se você cria um caminho, você fecha outro. Ou seu ou de alguém. Alguma coisa aconteceu com alguém para isso acontecer com você também. Entende? Então quando a gente fala sobre a manipulação, por exemplo, do Ubuntu, é que a gente junto começa a compreender egrégoras e abra caminhos que não prejudique ninguém, que seja construtivo. E não falar, não, quero que se lasque eu, se tem uma vela preta, é minha, cada um que acenda agora qual quiser acender. Eu faço a minha macumba, você faz a sua, vamos ver qual que é mais forte. Exatamente. É o que, infelizmente, muitas pessoas começaram a ter o comportamento. Meu terreiro é melhor, então se você me atrapalhar, eu faço uma demanda contra você. Sério? Sério que chegou a esse ponto? Você vai gastar você pegar o seu conhecimento mediúnico, espiritual, que você aprendeu, óbvio, que as entidades, né, toda a parte espiritual lhe conduz nesse aprendizado, para que você repasse isso, para que as pessoas também compartilhem, né, boas ações, e aí você vai pegar esse conhecimento para prejudicar, denegrir, interromper, sabe? Cercear, diminuir. Puta, que para mim não faz sentido nenhum. E principalmente tendo esse aprendizado achando que vai ser impune. Entendeu? Não é que Deus vai olhar para você e falar, menino feio, eu vou arrancar teu dinheiro. Ai, 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 vai ficar com doencinha, toma aqui. Entendeu? O chamado karma. Para, isso não existe. Se você não tem essa dor na tua cabeça, você não vai sofrer por isso. Se aquilo para você tá certo, se o caminho tá correto... Você vai fluir a tua vida, cara. Entendeu? Até lá na frente, alguma coisa acontecer e não vai te prejudicar. Vai fazer você pensar diferente. E aí essa cabeça diferente vai olhar lá para trás e vai se penalizar, vai se julgar, vai doer. E vai falar, poxa, por que eu tomei esse caminho? Por que eu merda fiz isso? Que eu fiz? Isso é o umbral. É sua dor mental. É a sua culpa, é a sua vergonha de você mesmo. É a sua autoconsciência sobre suas escolhas. Esse é o problema. Entendeu? Se você não tem isso, tudo bem, cara. Vai fluir. Uma hora vai chegar. Uma hora a sua macumba vai te trazer essa energia de volta. Porque ela sempre vai voltar. Porque o universo é assim, o que você emana, ela volta. É a egrégora. É como a água do mar. Né? Ela vai bater na areia e ela vai voltar para o oceano. E ela vai bater lá no outro oceano. E é assim. A voz que eu falo, né, ela reverbera, bate na parede, volta no teu ouvido, volta para os meus, para que eu ouça o que eu estou falando. Enfim, é egrégoras. Né? Muito rico essa conversa. Gostei bastante. No final das contas, um chuta que é macumba virou uma questão de a energia, a sua intenção, que é o que se trata a nossa macumba. A sua intenção. Com o elemento natural. Ela te traz o quê? Ela te traz vitórias ou ela te traz um autoconhecimento? Uma dúvida, um questionamento, algo que você precisa melhorar? Entendeu como que mexe? Entendeu como te traz de volta?
Entendeu? Porque também o perigo de você não saber o que você está fazendo e começar a ativar elemento, você pode estar interferindo no seu próprio caminho de uma forma merda. Entendeu? Tô nervoso, tô bravo, tô embriagado, vou fazer minha mandinga. Vai lá, bonitão. Vai lá, fica à vontade. Você vai ver o quanto de merda que vai voltar na tua vida. Porque a sua egrégora já é uma egrégora merda. Você ativar elemento pra essa merda ir pra frente, ela vai voltar numa tsunami. Vai respingar alguma coisa em você, com certeza. Exato. Entendeu? Você não tá numa egrégora boa. Sua vibe tá horrível. O que você vai pedir? Que aumente minha egrégora com um monte de merda. Vai voltar um monte de egrégora de merda. A não ser que você peça e trabalhe pedindo para que você consiga seu equilíbrio. Sim. Consiga se refazer e que esse monte de merda vá embora para que você consiga trazer coisas melhores. Mas até teoria, até tua cabeça, ter esse equilíbrio de separar a ira, o ódio, a merda, a coisa que eu quero, o equilíbrio, a prosperidade, o dinheiro, o planejamento. Putz, cara, então é muito mais fácil ir tomar um banho, tomar uma água. Aí fica a coisa, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, que é uma frase muito antiga, que é: se você se perguntar, eu falaria isso para minha mãe, e você chegar à conclusão de que não é uma boa, talvez é melhor não fazer essa macumba. Não fazer, exato. É segredo para sua mãe? É, então não faz. Não faz, porque não vai dar tipo certo. Isso, matou, adorei. Vou passar para frente. Caramba. Tá, agora pra gente terminar. eu fiquei aqui, novamente, nós estamos encaminhando para algumas questões que vão me fazer pensar por mais uma semana. Que ótimo, bom. Que legal. Que me fazem pensar também. Agora, pra gente terminar, uma coisa que eu sempre ouço muitas perguntas e do pessoal que convive comigo e também já de alguns relatos que eu ouvi de pessoas alguns relatos interessantes. Que em momentos de necessidade acabam olhando pra macumbinha lá, nossa, tem uma farofa gostosa, nossa, tem uma fruta boa, normalmente aquelas oferendas para cigano, tem umas frutas bonitas, as maçãs vermelhonas, né? E aí? Dinheiro, verdade. E aí? A pessoa que às vezes não tá tão bem assim, passa ali, vê aquela cachaça, acha que tá indo pra balada, vamos fazer um esquenta na macumba. E aí? Peguei aquele negócio lá. Falei, tô com fome. Vamos colocar numa situação boa. Tô com fome. Certo. Faz dias que eu não como direito. Eu vejo aquela fruta, aquela maçã vermelha linda. Eu vejo aquele padê com mel. E aí, posso comer? Boa pergunta, hein? Ou então aquele caso, pra já responder duas de uma vez. Bora. Tô vindo da balada, não tive grana suficiente para beber o quanto eu queria. Olhei naquela encruza ali, uma garrafa de uísque, uma garrafa de cachaça, vodka, sei lá, né? Vai que eu tô oferecendo pra Marabô e botei lá o negócio. Enfim. Não ia ser lá em cruza, mas enfim. Tudo bem. Entendi o exemplo. Tipo assim, tem aquele uiscão lá, e aí, vou pegar molecão voltando da balada, viu a cachaça, vou pegar pra beber. E aí? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Voltamos àquela mesma ideia do pode e não deve, né? Poder você pode, cara. Se você quiser virar o alguidar lá com a farinha lá, você pode. Devo fazer? Depende. Por quê? Pô, mano, para de enrolar, tudo mais ou menos, ou pode ou não pode, né? Não é direto. Por quê? Aquilo ali, como a gente falou, foi endereçado a uma pessoa. Toda oferenda tem endereço. Tem um remetente e um destinatário. Certo? Toda, independente de qual seja. Ou para Exu, ou para Caboclo, ou para Orixá, enfim. Tem uma egrégora que direcionou alguma coisa. Quando você ativa essa oferenda, né, automaticamente naquele exato momento aquela magnetização, como a gente falou, é extraída daquele elemento. Então vamos supor que aí seja tipo o franguinho, o cocó. Né? Direcionei isso, tal, aquela egrégora fez a sucção energética, já troquei o que eu tinha que trocar, enfim, como a gente falou no começo, isso aqui virou um frango, certo? Aí, por que depende? Se você é uma pessoa, vamos por exemplo, um andarilho, que não comeu, que está passando necessidade de ir lá e comer, não vai acontecer nada de mal com essa pessoa. Por quê? Porque ele está usufruindo desse elemento não com desrespeito,
mas para saciar uma necessidade particular. Tô com fome. Deu para entender a diferença? E se eu chegar e dar uma bica nesse frango, o que vai acontecer? Sua perna vai cair? Não, absolutamente nada. Nada vai acontecer. Só que você vai depender do destinatário. Se o destinatário... Se esse frango era para mim, Bruno, eu tô lá, tô aqui fazendo a troca, né, energética lá, você chega e dá uma bica no meu frango, negão, você com certeza vai ter um inimigo. Como assim? Você tá me desrespeitando? Entendeu? Você tá chutando minha comida. Eu chego na tua casa, você tá lá com um belo de um hamburgão lá, vai dar uma mordida, eu meto um tapão na tua mão, o hambúrguer voa, cai no chão. Você não ia arrumar uma confusão comigo? Então, pra que eu faria isso? Se eu não faria isso com uma pessoa, por que eu vou fazer com um elemento sagrado que alguém pode ter feito? Por mais que não seja a minha religião. Mas para alguém aquilo foi sagrado. Então qual a necessidade de eu chutar, de eu deteriorar, de eu fazer pirraça, de eu... Entende? Por mais que não fosse religioso, entendeu? Se não é meu, por que eu tenho que desrespeitar? É idiota, é infantil, entende? Como é boçal, sabe? Então, tipo, tô vindo da balada, beleza, pode muito bem acontecer daquela bebida ou tá sem gosto, não ter mais o teor alcoólico, principalmente bebida alcoólica, não ter mais aquele paladar daquela bebida ou aquilo te fazer mal. Porque ele já foi alterado. Entendeu? E a moeda, por exemplo, depende da oferenda, por isso que é o problema. Tem oferenda que são pagas. Estou te pagando para que isso não aconteça. Então alguém vai fazer a mesma coisa, vai receber esse pagamento. Se você foi lá e pegou o pagamento dele, opa, você arrumou confusão com alguma dívida. Entendeu? A moeda dentro desses processos pode ser tanto símbolo de prosperidade, quanto pagas em agradecimento por certas coisas terem acontecido ou não aconteceu e por isso eu te pago. Houve uma proteção, por exemplo. Entendeu? Então assim, na dúvida, segue tua vida, cara, não mexe, sai daí, entendeu? Ah, mas se for na porta da minha garagem, pede licença. Boa noite, pede, ó, com licença, eu não tenho nada a ver com isso daqui, não quero faltar com respeito com ninguém, mas tá na porta da minha garagem, então dá licença, abre o saco de lixo, põe tudo lá, falou gente, bom dia, tchau, tem que trabalhar. Acabou. Acabou. Seja respeitoso mesmo. Seja respeitoso quando você tiver e faz... que movimentar alguma coisa. Exato. Entendeu? Ah, mas se não tiver nada, eu tô falando sozinho, é melhor pecar pelo excesso. É melhor falar sozinho do que desrespeitar uma egrégora que nem você sabe o que está acontecendo. Você não sabe o tamanho. É, se fizer uma oferenda na porta da tua casa, alguma coisa vai mexer com você. Então é melhor não contrariar aquilo e nem desrespeitar, porque você vai piorar a egrégora que já estão te botando lá. E seria bom você procurar aconselhamento religioso, espiritual de algum jeito. Sim, sim, um centro espírita, um centro de umbanda. Vai conversar com o padre, vai conversar com o padre, seu pajé, lá na aldeia que você frequenta. Onde você achar que deve, entendeu? Cada cultura vai ter o seu meio de oração protetiva aí, sei lá. Reza 3 Ave Maria, 2 Pai Nossos, entendeu? E aí a gente volta com a intenção, né? Que é a questão de, tá lá, eu vou comer, a minha intenção é saciar a minha fome, ou a minha intenção é sacanear o rolê? É, exato. É baderna? É palhaçada? A macumba sempre vai voltar ao mérito anterior, que é a magia. Exato. A gente está mexendo com magia. E você acreditando ou não que isso possa ou não existir, ela está lá. E se ela está lá há milênios... ela vai reverberar em alguma coisa. Ela vai reverberar em alguma coisa. Na dúvida, que não reverbera em você, sai fora. E já era. É a melhor coisa que você faz. Deixar nossa copa. Então a gente espera que de alguma forma a gente tenha explicado para aqueles que têm um pouco de dúvida sobre o que é o trabalho, sobre o que é a macumba, que a gente encontra nas encruzilhadas, na beira das matas, nas estradas, ou quando você vê alguém jogando umas moedinhas na beira da estrada, pagando alguma coisa. Né? Então assim, existem várias formas de se fazer macumba. Existem várias intenções, ou motivos, ou porquê, ou elementos que a gente vai usar na macumba. Então, nem sempre a macumba vai ser o ogdá com frango e arroz e ovo e uma rosa. Eu quero essa oferenda. Mas eu fiquei na oferenda da lasanha. Quando eu morrer, pode fazer uma oferendinha de lasanha lá para o espírito Garfield. Né, para comer uma lasanha, uma feijoca. Cachorro quente.
cachorro quente, né? Um hamburgão. A gente pode Tá falar me dando fome, né? Pois é. Acho que vamos falar um dia sobre a Jeon. As comidas dos orixás. Maravilhoso. Né? Da onde vem, o porquê, falar da feijoada de Ogum, que bastante gente fala, né? A simbologia também das comidas, né? Dos alimentos. Muito interessante. A Jeon, da comida. A energia que eles movimentam. Interessante. Bacana, gostei. Você quer ouvir sobre as comidas, sobre o AG1, a comida dos orixás, as oferendas que fazemos nas festividades? A receita do Axoxô, que eu falei aqui, que eu comentei. Pra que serve. Muito bacana. Ficou com dúvida? Quer saber mais? Coloca nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de apertar lá o sininho. Lembre-se, compartilha os nossos vídeos com aquele seu amigo, com a sua família, com aquele grupo da empresa que você acha que você quer incomodar ou que você quer alegrar o dia das pessoas. A gente não se importa. Manda para todo mundo. O que a gente está querendo agora, nesse momento, nesse início, nesse ciclo de determinação, de prosperidade, de crescimento, é que a gente tem engajamento. E isso vai ser através do seu compartilhamento, da sua inscrição e do seu comentário. Ajuda a gente, que você vai ver que o universo vai ajudar você também. Uhul! Então, não se esqueçam da ONG, sempre que possível, colaborem. Tem a ONG do Ubuntu, que é o que a gente mais recomenda, mas existem outras ONGs. Faça uma mudança dentro de você para ajudar o próximo. Isso vai ser a melhor coisa. Seja voluntário. Se você tem uma graninha, consegue colaborar com um pouco de alimento ou com o próprio dinheiro mesmo, não dá para sair no mercado comprar um feijão, um arroz, um macarrão, ajuda com um pouquinho de dinheiro, mas colabore com qualquer ONG. Se possível, vá lá, procure a gente no Instagram, no Ubuntu, a nossa ONG do Ubuntu. Ela é maravilhosa, as pessoas que vão entrar em contato com você são incríveis e elas vão te ajudar e te orientar da melhor forma possível. Nos ajude a ajudar mais famílias. A gente precisa, o ano está começando e a gente tem uma meta maravilhosa para esse ano. Uma hora ou outra a gente vai chamar alguém da ONG para conversar e para explicar direitinho. Desculpa te interromper, mas isso a gente também, eu queria falar. A gente está chegando próximo aí, gradativamente, do 10º episódio. E aí eu queria fazer uma proposta. De 10 em 10, no 10º a gente chamar uma pessoa de fora e fazer essa nossa ideia aí com uma pessoa de fora no 10º. E aí no 20º, e aí no 30º, entendeu? Muito bom, gosto desse No 10º já tem até uma pessoa aí. Sim. E aí se você tem alguma indicação, sugestão, talvez uma pessoa de tal lugar, blá, blá, blá. Eu tenho uma concepção de uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande e respeito muito grande, o pastor evangélico. Olha, eu gosto dessa muito conhecimento, o cara é uma cabeça assim muito inteligente, é um cara que tem um diálogo muito bom, inclusive sobre religiões, né? Então, se a galera concordar e falar, eu topo o pastor, não sei o quê, a gente... Se a minha opinião for válida nesse argumento, eu topo. Eu também topo. Então, tá dois. Vamos ver a conta de vocês aí, quanto que vai chegar. Beleza? E aí, pro 20º também, já deixa ideia e nós vamos montando. Para terminar... Quer fazer macumba? Faz macumba. Mas faz macumba com a intenção certa, não para prejudicar ninguém. Faz macumba para você ter crescimento, para você se superar, para você melhorar. E se estiver pensando coisa errada, não faz macumba, nem para você. Primeiro vai conversar com alguém e se questiona. Você vai falar para sua mãe que você fez aquilo? Se você não vai falar para sua mãe, nem faz, amigo. Não faz, tá errado. Se você teria vergonha de contar para sua mãe, é o sinal de não fazer. A gente agradece. Muito bom. Esperamos que vocês tenham curtido nosso episódio de hoje. Foi um pouquinho mais longo. Vocês vão ter que lavar um pouco mais de louça para poder assistir esse episódio. Mas eu espero dirigir que vocês... um pouco mais no trânsito. Né? São Paulo, né? A gente está em São Paulo, então não vai ser muito problema. Pega a Marginal Radial Leste que já tá tudo resolvido. Já dá para assistir o vídeo inteiro. Mas qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí. A gente vai ler e vai tentar responder da melhor forma possível. É isso aí, gente. Obrigado pela paciência. Até a próxima. E tchau.